Vamos ler todos nós juntos? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Fizeram uma pergunta para Jesus, né, com relação ao divórcio, aquele problema todo, e aí Jesus dá esta resposta. O que é necessário frisar aqui? Homem e mulher. Agora, quando nós vamos para Gênesis 2:25, observa que o último verso diz o seguinte: que ambos, né, homem e mulher, eles estavam o quê? Nus. Eles estavam nus e não se envergonharam. Pergunta: por que eles estavam nus? Para que nós entendêssemos ali a diferença. Hoje nós sabemos, eles não sabiam, eles não tinham o conhecimento que nós temos, eles não tinham ainda essa capacidade de discernir a diferença entre um homem e uma mulher. Estavam ali nus, não se reconheciam, não se entendiam como nós hoje. Depois do pecado vem a necessidade de se cobrir o corpo, porque o pecado é fonte de dor, é fonte de tristeza, é fonte de medo, é fonte de amargura, ele é fonte de vergonha. Então eles estavam nus, e hoje nós entendemos que esse texto está aí para nós sabermos as diferenças. Existem diferenças entre homem e mulher. Deus fez homem e fez mulher. Depois nós vamos ver no original o que significa macho e fêmea. E Deus os fez para que nós entendêssemos essas diferenças. Existem diferenças físicas, existem diferenças biológicas, existem diferenças psicológicas. Então, o grande problema hoje, que foi o tema que eu fui desafiado a trazer para você, é como nós vamos lidar com as ideologias. Eu não quero tratar apenas com uma. Mas o que é uma ideologia? Não estou falando nenhuma novidade para ninguém. Uma ideologia é um conjunto de ideias ou pensamentos de uma pessoa ou de um grupo. Então, qual é o problema que nós estamos vivendo nesse período da história? É que algumas pessoas, e uma pessoa em particular, ela tem tido algumas ideias que foram transformadas em ideologias e foram passadas para a sociedade para que a sociedade siga. Qual é o problema com essas ideologias? Tem algumas ideologias que eu não tenho nenhum problema com elas, mas quais são os problemas com as ideologias que eu quero pensar com vocês hoje? Que é sobre as ideologias anticristãs. É que elas afetam a nossa vida como igreja, elas afetam a nossa vida como filhos de Deus. A ideologia, geralmente ela está ligada à política, à economia, à sociedade e também à religião. E elas nos desafiam a crer e praticar. O termo ideologia ela foi usado de forma marcante por um filósofo francês, que esse homem era um político também, Antônio Destout, entre 1754 e 1836. Então, não é um tema novo, já é algo muito antigo. O conceito de ideologia foi muito explorado pelo filósofo, sociólogo e jornalista, né, Karl Marx, que alguns de vocês certamente já ouviram falar. E Marx aplicou a ideologia ao sistema político e social, quer dizer, ele pegou algumas ideias e ele associou ao sistema político e social, acusando principalmente os mais ricos de serem a classe dominante. Para Marx, a ideologia da classe dominante era manter os mais fracos em controle dentro de uma sociedade. Ideologias que se destacam atualmente no nosso mundo e que nos levaram à ideologia de gênero, começam então com essas ideias. Muita gente é atraído por essa ideia de Marx, de que existe uma classe dominante, de que todo mundo deveria ter uma vida melhor. Irmãos, desde o princípio nós temos servos e nós temos senhores. Nós não temos como mudar isso. Isso é uma instituição divina. Mas o nosso mundo, onde nós chegamos, ele passou por algumas ideologias. Primeiro, a ideologia, né, democrática, ela surgiu na Grécia Antiga, como ideal de participação de todos os cidadãos na vida política. E esse termo democracia, mais tarde, ele ganha um sentido de liberdade, ele ganha um sentido de participação, ele ganha um sentido de povo, de união, e que isso está sendo nos tirado, né, que a própria ideologia de Marx tira isso. Vocês já ouviram falar em fascismo? A ideologia fascista vem da Itália e da Alemanha, nas décadas de 1930 e 1940, e vem como um caráter autoritário, expansionista e militarista.
Depois nós temos a ideologia comunista, que foi implantada na Rússia e entre outros países do leste europeu, e tinha como álibi a implantação de um sistema de igualdade social. Mas esse sonho de igualdade social acabou em quê? Em ditaduras, em escravidão de pessoas, morte de milhões de pessoas ao redor do mundo. A ideologia capitalista, e aí nós temos dois pontos a considerar dentro da ideologia capitalista. Primeiro, quando nós olhamos para a economia, é o sistema econômico baseado na legitimidade dos bens privados. Quer dizer, o capitalismo respeita aquilo que você tem, respeita o seu bem, respeita a sua propriedade e trata você com uma irrestrita liberdade de mercado e de comércio. E isso pode ser visto muito bem na indústria. E o principal objetivo é obter lucro e gerar empregos e riqueza. Na sociologia, o capitalismo é um sistema social em que o dinheiro, o capital, está na mão dos empresários e empresas privadas que contratam a mão de obra em troca de salário. Eu creio que todos nós aqui já tivemos a oportunidade de trabalhar numa empresa. Nós temos a ideologia conservadora, que é muito defendida pela igreja hoje. O que a ideologia conservadora visa? Ela visa a manutenção de valores éticos, valores morais, valores sociais, culturais e espirituais dentro de uma sociedade. Por que somos chamados de conservadores? Porque nós queremos manter esse padrão, o padrão da família criada por Deus. Quando Deus cria um homem e uma mulher e dá a eles a liberdade para que eles sejam fecundos, eles se multipliquem, Deus dá esse poder de gerar, de multiplicar e encher a terra. Contra isso nós vamos ter a ideologia anarquista. A ideologia anarquista defende o liberalismo, a liberdade restrita, a eliminação das formas de controle e de poder do Estado. O Estado começa a controlar a família, começa a querer controlar a igreja. E interessante que nós batistas temos um princípio muito claro, que é a igreja separada do Estado. Ninguém se mete na vida um do outro, ainda que tenhamos participação na vida do Estado, por meio do voto, por meio da nossa atividade, seja ela política, seja ela social. Nós temos também a ideologia nacionalista, que visa a exaltação e a valorização dos recursos das entidades e da cultura do próprio país. Nós temos a ideologia cristã, que visa implantar os princípios, a ética, os preceitos e doutrinas cristãs na sociedade. Na igreja, nós somos obrigados a conviver e também a refutar essas ideologias que são contrárias à palavra de Deus. Agora, nós também temos ideologias no âmbito da própria igreja, no âmbito da própria doutrina cristã. Quem não lembra da ideologia adventista da guarda do sábado? Quando os adventistas afirmam que se você não guardar o sábado, você pode até ser crente, pode até aceitar Jesus, pode até servir a Cristo, mas não guardou o sábado, não valeu nada, O sábado é maior que Jesus. Quem não lembra da ideologia dos TJs, de que Jesus não é Deus? João 18 vai dizer, aquele que está sentado no trono é ele que revela a pessoa de Deus. Cristo centrado no trono de Deus e não é Deus. Quando ele diz, eu e o Pai somos um. Um dia Jesus entra na casa de um homem chamado Simão, aquela mulher se joga debaixo da mesa, começa a chorar, o Simão julga, em segredo. Se esse aí fosse realmente o profeta, o Messias, o Filho de Deus, o Messias, não é esse Messias, saberia quem é esse homem. Aí Jesus vai lá na mente dele. Só Deus tem essa capacidade de penetrar na mente humana e relata para Simão aquilo que Simão estava pensando. Aqui tem uma lição para nós. Quem julga os outros em segredos corre o risco de ter os seus segredos revelados diante de todos. E Jesus faz isso com Simão, porque ele é Deus. Mas os TJs, na sua ideologia, dizem que ele não é Deus. Ele é um homem comum, criado, que se recebeu uma divinização vinda da parte do Pai. Quem não lembra da ideologia pentecostal do batismo com o Espírito Santo como segunda bênção? Você aceita Jesus, você crê, mas você tem que esperar ser revestido do alto, senão você não é um crente completo. Não existe base bíblica para isso. Nós, como crentes batistas, não cremos nisso. Então nós também temos as nossas ideologias dentro da igreja. Uma outra ideologia que acaba separando dois grupos chamados fundamentalistas, que são os batistas e os presbiterianos. O que nos separam? O batismo.
Os presbiterianos dizem que o batismo tem que ser por aspersão, os batistas batizam por imersão. Então, são ideologias, estão dentro da igreja. Essas ideias, elas movem a nossa vida, trabalham o nosso ser e nos desafiam a viver em sociedade. No âmbito da política, também, nós como igreja temos que nos posicionar contra o que Paulo chama de espírito do anticristo. Irmãos, não se enganem, e depois eu quero explorar um pouquinho mais. Nós estamos vivendo os dias em que o espírito do anticristo está preparando o mundo para a chegada do anticristo. E de cara eu vou dizer para vocês, o que o espírito do anticristo está usando? As ideologias que afetam a igreja, que atingem a vida dos irmãos, que causam divisão entre os irmãos. Eu conheço igrejas divididas, tem gente que ama o Lula, e tem outros que hoje estão vendo que tem um governo diferente, um governo onde se faz culto, onde as pessoas oram, onde ele coloca Deus e a família acima de tudo e acima de todos, e causa um impacto, e tem irmãos divididos com relação a isso dentro da igreja. Aqui não acontece, que aqui todo mundo é santo, nascido de novo, filho de Deus, está tudo tranquilo, né? Mas por aí, por onde eu ando, eu encontro essas divisões. Agora, tudo isso por quê? Porque falta o quê? Capacidade de entendimento dessas ideologias, de onde elas surgiram, qual é o propósito. Todas as ideologias de esquerda, como o marxismo, né? Socialismo, comunismo, nazismo, fascismo de esquerda, entre outras, elas são inimigas declaradas da fé cristã. Se tem uma coisa que eu tenho tentado passar para as pessoas mais próximas a mim hoje, é que, irmãos, o nosso presidente, ele não está sendo atacado porque ele é o Bolsonaro. Ele está sendo atacado porque ele defende uma agenda da igreja. Irmãos, daqui mais 4 anos, se ele for reeleito, esse homem vai se aposentar, ele vai sair de cena, ele vai pegar talvez a varinha dele de pescar e ele vai sumir do mapa. Ninguém vai mais nem ouvir falar nele. Você ainda ouve falar em José Sarney? José Sarney foi presidente do Brasil, ninguém nem ouve mais falar nele. Mas essa agenda aí vai continuar. Por quê? Porque o ataque não é contra o presidente, o ataque é contra a igreja. Nós, como crentes, precisamos entender isso. E essas ideias, elas vêm solapando tudo o que nós aprendemos como igreja até aqui. E o Brasil está cada vez mais ameaçado. Preste atenção no que está acontecendo. Em primeiro lugar, olhem o aborto indiscriminado que é praticado no nosso país, com o argumento de que o aborto é um direito da mulher. E aqui eu faço uma pergunta: e a criança? Ela também não tem direito à vida? Eu estava conversando rapidamente com o pastor sobre os nossos netos, né? Irmãos, quem é avô aqui, né? Avô é pai 2 vezes, é ou não é? Avô é pai 2 vezes. Às vezes a minha filha me deu um neto lindinho, né? De um moleque que estava chorando lá com dor, e a pediatra disse: é assim mesmo. Eu falei: não é, não é, eu discordo dela, né? Nós que viemos lá das barrancas dos Solimões, aprendemos a dar um chazinho para criança. Criança do interior toma chá, e aqui disseram que criança da cidade não pode tomar chá porque pode adquirir uma diabetes. Não pode dar água, porque o leite materno tem tudo, e às vezes a criança chora e não pode falar. Quem é avô é pai 2 vezes. A gente sofre com o filho, sofre com a filha, sofre com o neto. E aí tem uma pergunta: a criança não tem direito à vida? É a mulher que tem direito de tirar, matar, fazer o que bem entende? Segundo lugar, olha a chamada ideologia de gênero. O sexo biológico não nos define mais como homem e mulher. No Brasil, essa ideia surgiu em 2014, na elaboração do Plano Nacional de Educação. 2014, na elaboração do Plano Nacional de Educação no governo Dilma, governo do PT. Eles colocaram isso como agenda. Isso era para ser ensinado nas escolas. Agora, você imagina o problema que nós teríamos. Na igreja, você lê que Deus fez homem e mulher. Na escola lá, o professor vai dizer: não, não é nem homem nem mulher. É você quem decide o que você quer ser. É lamentável isso. Agora, Gênesis 2 vai dizer para nós, né, lá no último verso que nós lemos, que Deus criou macho e fêmea. Gênesis 1, 27 vai dizer isso para nós. Agora, quando nós olhamos para a língua hebraica, e a língua hebraica ela é muito mais rica, a língua hebraica usa o termo zankar. Zankar significa que o homem é macho. Um dia eu estava dando aula no seminário, e
estavam discutindo sobre ministério feminino. Eu não queria ofender ninguém, mas eu disse: irmãos, desde o princípio Deus criou macho e deu a responsabilidade para o macho, e o cordeiro tinha que ser o quê? Eu não ouvi. O cordeiro tinha que ser o quê? O cordeiro tinha que ser macho. Esse é o cabeça da linhagem. Quem discordar, irmãos, eu não tenho nenhum problema com diaconismo, não tenho nenhum problema com mulher pregando, com mulher ensinando, eu tenho problema com o ministério. A autoridade é para ser dada sobre o homem. Isso é bíblico, tá? Não posso mudar. E aí nós temos um outro termo chamado unekevá, que é o termo que define fêmea. Então há uma diferença desde o início, determinado por Deus, sobre o zakná, o zanká, e sobre a unekevá, que é macho e fêmea. E quando nós lemos aqui em Mateus o texto base, quando ele diz ali, vocês não sabem que o Criador fez o que? Homem e mulher? No original também é macho e fêmea. Tá? A biologia confirma e vai para os animais, e os animais também são definidos como macho e fêmea, principalmente pelos órgãos reprodutores. Como é que você sabe que um animal, ele é macho ou ele é fêmea? Como é que você sabe que um vai virar galo e a outra vai dar ovo? Ou você quer colocar um galo para chocar? Não vai dar certo. Ou você espera que um galo vai dar ovo? Não vai dar certo. Então, vem a ideologia comunista, socialista e diz que não é assim, que nós temos que engolir tudo isso calados. Irmãos, isso é o espírito do anticristo. Observem que tem um grupo que já luta há muito tempo para liberar as drogas no Brasil. Uma outra coisa, esse mesmo grupo luta para limitar, cortar a nossa liberdade de expressão, o direito defendido pelos batistas ao longo da sua história, perseguição religiosa. As igrejas congregacionais, batistas e presbiterianas, irmãos, elas cresceram no governo militar, protegidas pelo pensamento fundamentalista, que estava contra o ecumenismo. Vocês sabem, o ecumenismo é tão danoso que o próprio governo militar sabia disso. O ecumenismo sempre esteve associado ao comunismo. Então o que os militares faziam? Protegiam essas igrejas. No regime militar, eu nunca fui proibido de andar no país, andar na cidade de Manaus, de estudar, de servir ao Senhor, de distribuir folhetos, de fazer visitas, e eu comecei fazendo isso muito cedo, como criança ainda, acompanhando meu pai, ainda dentro de um regime regime militar. Nós tínhamos um governo militar, não tivemos um regime. Eu escrevi livros nesse período, tá? Era tudo muito bonitinho, organizado, você tinha que levar realmente na Polícia Federal para ser examinado, para não colocar bobagem, como é colocado hoje. Então essa liberdade que é dada, de certa forma, ela é prejudicial. E aí tem uma ideia equivocada, que o pessoal diz: não, o homem tem livre-arbítrio e ele pode fazer o que ele quiser. Não tem não, querido. Não tem, porque a palavra livre significa algo que está solto, algo que não tem controle. Observem o planeta Terra. Ele não está livre no espaço, ele não está solto. Existem leis que nos mantêm. Se não tivesse essas leis segurando o nosso planeta, nós seríamos destruídos. Então ninguém é tão livre assim. Nós temos um Deus que dirige e controla todas as coisas. Vocês lembram quando o Esaú se sentiu traído? Lembram o que ele falou? Não? Qual era a intenção dele? Ele disse assim: passar-se-ão os dias que chorarão a morte de meu pai. Quer dizer, no dia que acabar o luto, eu vou matar o Jacó. Essa era a intenção dele. Irmãos, e vocês acham que ficou no pensamento? Não, ele espalhou para Deus e o mundo, e caiu no ouvido do Jacó. E vocês lembram, quando Jacó vem se encontrar com Esaú, o que Jacó fez? Jacó pegou duas mulheres, dividiu para cá, uma família para cá, e a outra família para lá. Ele disse: se o Esaú matar uma, escapa a outra. Mas não foi isso que aconteceu, porque Deus quem realiza em nós tanto querer quanto fazer. Não estou dizendo que você não é livre, nós somos livres, nós fazemos escolhas. Escolhi esse terno para vir aqui hoje. Da última vez que eu estive pregando aqui, eu vim de preto, mas eu não estava de luto. Então nós fazemos escolhas, elas são importantes, elas são significativas. Agora, nenhum homem pode escolher por si só servir a Cristo. Sabe por quê? Jesus Cristo disse que aquele que comete pecado, ele é o quê?
Ele é escravo do pecado. E se ele é escravo do pecado, ele precisa ser liberto. E quem é o único que pode nos libertar? É o Senhor Jesus Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Quando Ele não toma iniciativa, quando Jesus não nos liberta, e nós deixamos isso na mão dos homens, são feitas aquelas decisões artificiais. O cara entra na igreja, a gente pensa que ele está realmente convertido, está tudo bem, demora, o cara some e desaparece. Mas aqueles aos quais Jesus verdadeiramente libertou, eles permanecem. Epístola de João às vezes vai dizer para nós: aqueles que saíram do nosso meio, saíram porque não eram dos nossos. Deus já tinha um outro projeto, um outro plano, saíram. A vida segue. Então, o governo militar protegeu a igreja, que sempre lutou contra o aborto, contra o ódio, contra as drogas, contra a prostituição, contra o homossexualismo e contra a anarquia. Por que a igreja é odiada? Porque ela defende essas coisas. Observem as alianças que foram feitas com ditaduras, Cuba e Venezuela. Eu sei que aqui tinha alguns irmãos que participaram, comigo, do início do seminário lá na Venezuela. Ele está muito bem, funcionando tudo direitinho, mas nós estamos proibidos de entrar lá. Não podemos entrar lá. Nós não temos a liberdade lá. O seminário desenvolve suas atividades, uma igreja foi aberta, mas é vigiado. Não é tão simples assim. Não é como aqui, que se a igreja Batista Ebenezer quisesse abrir um seminário, fazia um prédio aí na frente, colocava aí Seminário Batista Regular Ebenezer e pronto, e começa a funcionar. Lá não, lá nós tivemos que criar uma fundação, dar algumas garantias para o Estado, que seria um serviço social, que traria benefício para o país, para que recebêssemos o aval do governo, para funcionar, para criar um seminário mais tarde. Então esse seminário funciona dentro de uma associação, dentro de uma fundação, e o objetivo é trazer benefício para a população. Não é a salvação do povo, são regimes completamente diferentes. Se você na Venezuela chega em determinados lugares com a Bíblia na mão, você é olhado assim, os caras não te aceitam, e você pensa que é só lá. Irmãos, São Gabriel da Cachoeira é um lugar tão incrédulo, mas tão incrédulo, que eu conheço pessoas em São Gabriel da Cachoeira que ele tem uma banca de peixe, e se você chegar lá para comprar a última cambada de jaraqui que tiver lá, e se ele souber que você é crente, apodrece lá e ele não vende para você. Terrível. Então a igreja não é bem vista com bons olhos. A igreja nunca foi amada, pelo contrário, o mundo nos odeia. No mundo nós teríamos aflições, e dentro dessas aflições estaria a perseguição. Essas alianças, elas são uma ameaça à democracia. Partidos socialistas no Brasil atacam a igreja todos os dias e procuram destruir a nossa fé. Observe a promoção do ódio e a luta entre as classes. Vocês lembram de uma briga que deu aí, porque uma mulher da Rede Globo ganhava menos que o homem lá? Queridos, isso sempre existiu. Sempre nós tivemos profissionais muito mais qualificados que ganhavam mais do que os outros. E por que agora isso virou uma guerra? Porque a ideia é sempre criar essa ruptura dessas coisas. O socialismo governou o Brasil durante 20 anos. E o que eles nos deixaram como herança? O feminismo. Quando as nossas mulheres começam a se levantar dentro de casa. Eu não sei se vocês viram, aí eu não assisto, mas eu leio sobre a tal da novela Gênesis. Eu ainda vou fazer uma pesquisa e ainda vou pregar sobre os erros teológicos e bíblicos da novela Gênesis, aonde mostra as filhas de Adão se empoderando lá, o empoderamento feminino, a mulher querer ter os mesmos direitos iguais, bater de frente com o homem, governar a casa. Nós vamos ter essa militância homossexualista trabalhando para enfiar na cabeça dos nossos jovens que o homossexualismo é bom. Nós vamos ver que essa corrupção que estourou no nosso país, ela não corrompe só o lado financeiro, corrompe também a nossa alma, nos faz defender coisas erradas. Observem a alta carga tributária que foi colocada sobre nós, o incentivo à prostituição, a intromissão do Estado na vida familiar. Eu fui aconselhar uma família, tempo desse, e o garotinho olhou para mim assim e disse: olha, pastor, se a minha mãe e o meu pai me baterem, eu denuncio eles para a polícia.
Pasmem, um garoto de 13 anos, ele sabe porque a professora na escola ensinou que se o pai der uma palmada, ele pode ser processado. Então isso é intromissão do Estado na vida familiar, a concentração de poder, o desarmamento civil para criar uma população refém, né? O populismo assistencialista, a violação da propriedade privada. Observem que acabaram as invasões de terra no país. Eu estava voltando de Boa Vista e perto do Novo Paraíso tinha um acampamento sem terra, e eu lembro há uns 5 anos atrás, lotado de gente lá. Eu passei lá hoje, tem mal uma bandeira velha rasgada, ninguém mais lá. Acabou. Não tem mais dinheiro que alimenta esse grupo, né? A doutrinação e a manipulação nas escolas, na mídia, na televisão e nas universidades. Observem que as novelas sempre têm um caso homossexual. Para quê? Para enfiar isso na cabeça das pessoas. Então nós estamos diante do quê? Das portas do inferno. As portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja de Deus, mas ela vai ferir, ela vai nos atingir, e nós temos que lutar contra as portas do inferno. Isso é dever de todo crente. A igreja, ela não tem que sair às ruas fazendo protesto, fazendo marcha. Nós não somos um partido político. Não tem que sair aqui, Igreja Batista Ebenezer, com faixa na rua, né? Gritando Jesus e tal. Não é assim que a igreja funciona. Nós não somos desse mundo, não pertencemos a esse sistema. O crente se manifesta individualmente. 7 de setembro vai haver uma manifestação. Se você acha que você deve ir, vá lá, mas não vai em nome da sua igreja. A igreja não autorizou você a fazer isso. Isso não é papel da igreja. Você nunca viu o apóstolo Paulo, o próprio Senhor Jesus Cristo, João ali nas igrejas da Ásia, unificando os irmãos para lutarem contra o Império Romano. Nunca viram. Pelo contrário, Jesus nos ensina a entender que existem coisas que são de César e existem coisas que são de Deus. As coisas que são de Deus devemos obedecer. Quando os crentes se sentiram ameaçados pelas coisas de César, o que os apóstolos disseram? Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Mas eles não criaram uma luta armada, tá? Quando Marx disse que a religião é o ópio do povo, Marx deixava sair todo o ódio que ele tinha, todo o ódio que ele carregava na alma contra Deus e contra a sua palavra. O problema de Marx era com Deus e contra a sua palavra. Para Marx, a religião é para os fracos e mentalmente perturbados, que precisam de algo para se apoiar e viver. Ele nunca entendeu, irmãos, que a igreja é o corpo de Cristo. Nós estamos recebendo uma irmã nova que está chegando lá na igreja, e hoje, quando ela chegou, nós tomamos café juntos na igreja todos os domingos. Se você quiser tomar um café conosco um dia, vai lá, tá? Mas não precisa dizer para o pastor que você vai faltar culto. Então todos os domingos nós temos um café da manhã lá. Eu vou cedo, é o pastor que prepara quando eu estou aqui, né? Recebo os irmãos. E quando ela entrou, ela disse: poxa, o negócio aqui tá bom, tá todo mundo alegre, né? Irmãos, Marx nunca participou dessa comunhão dos crentes, daquilo que nós vemos em Atos capítulo 2, perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, na comunhão, no partir do pão. Todos estavam juntos, tinham tudo em comum, comiam suas refeições com alegria. Preste atenção, toda a programação de igreja tem que ter comida, né? Eu sei que talvez alguns já estão doidos para eu terminar, para ir logo lá para trás. Já vai terminar, né? Não tiver comida, não tem graça. Observe, os grandes pactos, né, foram feitos à mesa. Inclusive do Jacó com Labão foi feita à mesa, tá? Então Marx, ele nunca entendeu isso. Ele era afligido com a ideia de um Messias Redentor para acabar com todo esse problema social que nós temos. Não vai acabar, nós vamos ser retirados daqui, e essa terra vai ser entesourada para o fogo, né? Então nós jamais seremos redimidos por uma ação social, muito menos por uma ação política. Teve um período que uma igreja entendeu que era dessa forma, e eles estavam lançando aí vereador, senador e tal, porque achavam que vem pela redenção política. Não vem, vem pela via da palavra de Deus, para a vida daqueles aos quais reconhecem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Considerando a nossa origem natural como descendentes de Adão, todo homem precisa de redenção devido à morte espiritual. Quando nascemos de novo,
recebemos uma nova vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo diz, todos pecaram e carecem o quê? Da glória de Deus. Então a redenção vem por Cristo, não vem por um partido social e político. Observem o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 3, nos versos 23 a 24. Ele diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, quais os benefícios dessa redenção? O que nós recebemos? Primeiro, nós recebemos vida eterna, perdão dos nossos pecados, justificação e justiça, resgate da maldição do pecado. Nós fomos adotados na família de Deus. Nós nos tornamos imunes à escravidão do pecado. O pecado nunca mais vai nos escravizar, porque é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós vivemos em paz com Deus por causa da justificação. Essa paz não é ausência de problemas, de dificuldades, mas é uma pacificação no sentido de que nós fomos reconciliados. Mudou a posição. Antes nós éramos inimigos de Deus, agora nós somos filhos de Deus. Mudou. E além de filhos, nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós ganhamos 2 intercessores. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. Por que nós, batistas, afirmamos que o verdadeiro crente não perde a salvação? Se um dia alguém perguntar para você, você diga: olha, eu não perco a minha salvação, porque quando eu nasci de novo, Deus me fez nascer de novo, eu ganhei 2 intercessores. O grego vai chamar de paracletos. Eu ganhei 2 advogados. Eu ganhei um intercessor jurídico, que é Cristo. Ele intercede diante do Pai por mim, ele é o meu advogado. E eu recebi um intercessor residencial, que é o Espírito Santo, que nos habita, que não vai deixar nos perder pelo meio do caminho, que vai nos constranger sempre a vivermos ao lado do Pai. Então nós ganhamos 2 intercessores, não temos como nos perder, estamos salvos. Salvo significa ser redimido, ser perdoado, ser santo, ser justificado, ser abençoado, ser livre, ser reconciliado, ser adotado e ser herdeiro. Tudo isso é para a glória de Deus Pai. Eu quero começar a concluir dizendo o seguinte: a ética cristã e essas ideologias, elas não são amigas, elas são inimigas. A ética cristã e a ideologia de gênero definitivamente não combinam, elas não andam juntas. A ética cristã, ela é fundamentada unicamente na Bíblia como palavra de Deus. A ideologia de gênero é fruto de mentes pervertidas, gente mortas em delitos e pecados, contaminados pelo pecado, pela natureza pecaminosa, mentes que manifestam um pensamento do anticristo, do príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Às vezes nós não conseguimos entender essas coisas. Irmãos, só tem 2 posições: ou nós estamos em Cristo, ou não estamos em Cristo. Quem está em Cristo é nova criatura. Quem não está em Cristo está morto em delitos e pecados. Ele anda segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Eu tenho amigos meus que conversam comigo sobre esse assunto, e ele diz assim: se um dia meu filho quiser começar a usar saia, problema dele. Eu digo: não, querido, não é problema dele, é problema teu também. Por que é problema meu, Dani? Porque você não soube educar, porque você não mostrou para ele o que significa ser homem, assumir a masculinidade, ser um líder, comandar um clã, uma família, ser amado, ser respeitado pela sua liderança. Não é pela forma como você grita, não é pela forma como você bate. Então Deus tem algo superior para nós como líderes. Não é simplesmente ser homem. Ser homem qualquer um pode ser macho tem sentido diferente. Vocês lembram que Jesus é o nosso exemplo? Quando ele diz: aprendei de mim, porque eu sou o quê? Eu sou um líder, mas eu sou manso e humilde de coração. Eu sou o cabeça da igreja, mas o meu fardo é leve e meu jugo é o quê? Suave. Ele é líder. É aí que nós temos que aprender. Irmãos, a Bíblia em nenhum momento trata essa questão dessas ideologias com mansidão. Pelo contrário, Paulo diz: olha, rejeita essas fábulas, luta contra isso. Não vos torneis cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai. Isso é Gálatas. Para os ativistas da ideologia de gênero, o que não lhes agrada deve ser abolido. Preste atenção.
as pessoas que defendem essa ideologia, aquilo que não lhes agrada deve ser abolido. Por isso que a igreja vai ser perseguida para ser exterminada. Eles não aceitam a igreja do Senhor Jesus Cristo sendo dirigida e comandada pela sua palavra. Esse povo está em busca daquilo que lhe dá prazer carnal. Quais são as consequências dessa ideologia de gênero? Primeiro, é a negação da existência de um Criador. Primeiro diz, não existe um Criador, não existe essa história de um Deus que criou macho e fêmea, homem e mulher. Não existe. Pregadores da ideologia de gênero olham para Deus como se eles fossem um sábio inventor. Deus não existe, depende deles. É a ideia deles que tem que prevalecer. Enquanto que nós sabemos que nós temos um Deus sábio, um Deus santo, um Deus que é onisciente, um Deus que é onipotente, onipresente, um Deus que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Observem, segunda coisa, primeiro é a negação da existência de Deus, segundo é o descrédito à Bíblia como palavra. Tá? Recentemente foi publicado aí que a Bíblia foi retirada do STF e a ordem é para retirar a Bíblia de alguns lugares. Ela está sendo retirada. Tá? Algumas câmaras municipais, eu assistindo a sessão, elas iniciavam com uma oração, ou às vezes recitando o Pai Nosso. Hoje ninguém faz mais isso. Eu não sei se vocês receberam o ensino religioso quando estudaram, mas nós tínhamos toda uma direção. Hoje não temos mais. Isso desapareceu. Os partidos de esquerda tiraram da nossa grade curricular duas matérias muito interessantes que formavam o caráter nacional brasileiro. A primeira dela era Educação Moral e Cívica. Não sei quem aqui estudou, mas eu dei Educação, Moral e Cívica. Estudávamos também a Organização Social e Política do Brasil, OSPB. Tudo isso foi retirado da grade curricular. Para quê? Para ter um povo comandado e dirigido. Então, queridos, uma terceira coisa que eles querem desaparecimento da ética cristã, para que o mundo vire uma anarquia. E na realidade, se vocês quiserem ver um mundo anárquico, é só pensar por que Deus mandou o dilúvio. Deus mandou o dilúvio porque o povo daquela época estava vivendo praticamente igual ao de hoje. E veio o dilúvio e apanhou a todos. A ideologia de gêneros diz que esse poder de determinar quem é homem e quem é mulher não pertence a Deus, pertence a você. Você que determina. E quando eu estava lendo isso pela primeira vez, eu não sei se acontece com o pastor não, porque ele é mais santo do que eu, né? Mas eu sou mais carnal. Quando eu estou preparando os meus sermões, eu me imagino em determinadas situações. Agora vocês imaginem, quando eu estava estudando sobre isso, eu pensei assim, eu, Aldenir Cardoso dos Santos, com essa cara, vou chegar diante do espelho e vou dizer, a partir de hoje você é mulher. Alguém vai acreditar nisso? Com essa cara? Não tem como. Tá? Então isso não faz sentido, isso é loucura, porque todas as diferenças criadas por Deus entre homens e mulheres não desaparecerão simplesmente com uma palavra. Não vai desaparecer. Você vai continuar sendo homem e mulher vai continuar sendo mulher. Diferenças não desaparecem por praticar uma ideologia absurda, arbitrária e sem sentido. No íntimo, o ser humano sabe o que significa ser macho. O ser humano sabe, não é? E algumas pessoas se ofendem quando se diz eu sou macho, e nessa casa quem manda sou eu, né? O macho. Algumas fêmeas se ofendem. Agora, todos nós sabemos que qual é o propósito de Deus. O macho e fêmea é para a perpetuação da espécie, em primeiro lugar. Claro que existem outros fatores espirituais e sociológicos com relação a isso, mas por que eu falei para vocês que é necessário entender o pensamento do anticristo nessas ideologias, principalmente na ideologia de gênero? Porque deixa o povo entrar e sentar. Esse povo é lá da igreja, eles não conseguem me largar, e aonde eu vou eles vão atrás, entendeu? Então preste atenção. O apóstolo Paulo diz para nós que o espírito do anticristo ele já atua no mundo. E qual é o propósito do pensamento do anticristo? É preparar o mundo para a chegada do
Anticristo. E o anticristo, ele não pode encontrar um mundo organizado, um mundo ético, um mundo cristão, um mundo bíblico, um mundo cuja referência é um Deus de autoridade, de ordem e de disciplina. Então preste atenção. Essas ideologias tentam tirar da nossa mente tudo quanto aprendemos e principalmente negar que o nosso Deus é um Deus de autoridade, de ordem e disciplina. Queridos, o pastor estava mencionando Jeremias, desculpa, eu estava lembrando ali de uma coisa ali atrás, e deixa eu passar para vocês. Às vezes, nós temos essas atitudes, desobedecemos, e tem uma coisa que muita gente não lembra, que eu estava recentemente falando na igreja, eu recebi por revelação agora, eu vou falar para vocês. Vocês lembram? E a irmã, quando o pastor falou, depois a irmã vem e lembra, lê o histórico da igreja. Não foi sempre assim, tão bonitinho, organizado, banquinho, chão bem vermelhinho, né? Ar-condicionado, não foi sempre assim. No início o negócio foi pesado, houve ralação aqui, teve gente que trabalhou, que deu duro, deu de si. Talvez, eu estava até pensando, esse irmão que doou o terreno já deve estar na glória, né? Não sei nem se ele é vivo ainda, não, já está na glória. A coisa não começa assim. Então tem aqueles que lutam. E vocês lembram daquele salmo que diz assim, acho que com lágrima? Tem uns crentes aqui, né? Acho que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Você sabe o que significa? Quando o povo saiu do Egito, lembra? O povo saiu rico. Pegaram ouro, prata, bracelete, tranquilo. Quando o povo saiu da Babilônia, vocês sabem o que eles levaram? Sementes, mais nada. E aí, quando eles chegaram na terra, alguém diz, traz aí os arados, traz aí o material, vamos começar a plantar, preparar o nosso futuro, né? E aí alguém disse assim, não tem nada. E eles se desesperaram, pensando que iam morrer de fome. O povo de Deus se desespera muito facilmente, tá? Irmãos, eu luto contra essas ideologias. Quem me segue no Facebook, eu falo do STF, falo mal do STF todos os dias. Não tenho nenhum receio disso. Meto a lenha nos comunistas todos os dias, está lá. Os sermões que eu prego vai atingir a cabeça deles e não tem como. E eu vou pregar a palavra de Deus, custe o que custar, tá? Vocês lembram dos Trapalhões? Do Didi, né? Eu vou lembrar uma piada de vocês que eu vou fazer o mesmo. Tinha um sujeito que o apelido dele era Piolho, e todas as vezes que o Didi chamava ele de Piolho, ele se ofendia. Então amarrou o Renato Aragão todinho, boca, braço, para ele não poder falar, e o Renato Aragão olhava para ele e fazia assim, tá? Então ainda que eles me amarrem, ainda que eles tapem a minha boca, eu vou continuar pregando. Mas voltando ao tema, então eles se desesperaram, começaram a chorar. E agora, o que nós vamos fazer? Nós não temos como plantar. E a história judaica diz que eles começaram a cavar aquela terra dura com as mãos, terra batida, e colocavam as sementes ali na esperança que Deus fizesse aquela semente florescer, como Deus fez lá no deserto, a vara de Arão florescer. E esse povo chora, e as lágrimas caem sobre as sementes, e Deus usa as lágrimas deles para germinar as sementes, e é daí que surge a história. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Irmãos, o pensamento do anticristo está aí. Ele vai usar essas ideologias de todas as formas para desviar a igreja, para atacar a igreja do Senhor, para infernizar a vida dos crentes. Mas nós temos que tomar bom ânimo, respirar fundo. Vocês sabem o que significa ter bom ânimo no hebraico? Em português a gente dá uma respirada e segue em frente, né? Mas não, eu e minha esposa, no tratamento de depressão, nós aprendemos a questão da respiração, como controlar. Então tomar ânimo no hebraico não é você só simplesmente fazer o quê? O negócio está difícil. Tomar ânimo significa respira várias vezes, respira e solta, até você controlar o seu emocional, controlar o seu pulso, o seu coração. É nesse sentido. A igreja é odiada, a igreja é perseguida, ela tem que tomar ânimo. Então, o pensamento do anticristo está preparando
ao mundo para a chegada do anticristo, e tem utilizado todas essas ideologias. E talvez a ideologia que mais ataca a igreja é a ideologia de gênero, porque vai negar a pessoa de Deus, vai negar os princípios éticos cristãos, vai destruir a família, vai perseguir a igreja que prega essas coisas e que defende essa agenda. Então eu quero concluir dizendo para você, como eu lhes disse agora há pouco, não cabe nós sairmos aqui como igreja e passeata na rua, fazendo arruaça, defendendo algum tipo de partido político. Mas eu creio que no dia 7 de setembro, os verdadeiros crentes, eles irão além do voto. Eu estou decidido a ir lá. No dia 7 de setembro, os verdadeiros crentes dirão não ao comunismo e ao socialismo, não a essas ideologias. Nós não podemos nos calar. Se nós ficarmos isolados, se nós ficarmos alheios a essas coisas, nós seremos engolidos e enganados como nós somos até hoje. Irmãos, se os evangélicos no Brasil fossem um povo unido nesse sentido de defender verdadeiramente Deus e sua palavra, nós viraríamos esse mundo de cabeça para baixo. Sabe por quê? Porque nós temos voto suficiente para fazer todos os vereadores, todos os deputados estaduais, todos os deputados federais, todos os governadores e o presidente da república. Os evangélicos têm. E vocês sabem por que a igreja não tem essa vitória? Porque nós votamos em pessoas que não defendem a agenda da igreja. São pessoas que contra o Senhor, contra a sua igreja e contra a sua palavra, e nós apoiamos. Eu tenho um pastor amigo meu, que ele deve ouvir isso aqui, eu não sei se ele é meu amigo até hoje, nós já brigamos, e eu não vou falar o nome dele, que talvez alguns de vocês aqui conheçam. Levi Merlo, tá? Nome dele, de esquerda, um sujeito daquele, sabe, que me chama de diabo, disse daquilo outro. O pai dele é o Lula, faz a homenagem ao Lula dentro da igreja, os seguidores dele lá dentro da igreja fazem essas homenagens, tá? E se me convidarem eu não vou lá, porque eu não tenho participação nisso. O nosso papel aqui é glorificar o nosso Deus, a nossa vida social é lá fora, mas cabe a nós como igreja entender essas coisas, para que a gente o quê? Não venhamos a nos tornar cúmplices dessas coisas, não venhamos a ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, e esses demônios estão trabalhando. Então, no dia 7 de setembro vai haver uma grande manifestação, e eu creio que nós teremos um número grande de pessoas que se dizem cristãs, tentando barrar e fechar as portas do inferno. Se vocês abrirem as redes sociais, vocês vão ver que tem padre convocando, vocês vão ver que tem pastor episcopal convocando, tem pastor pentecostal, tem pastor fundamentalista, tem pastor batista, tá? E é uma oportunidade que nós temos de nos manifestar contra tudo isso. Então, Igreja Batista Regular Ebenezer, parabéns para vocês, que Deus lhes abençoe. Eu espero ter trazido alguma coisa da parte de Deus para vocês, abrir a mente de vocês, não que ela esteja fechada, mostrar essas coisas e dizer para você que de fato as portas do inferno não vão prevalecer. Irmão, Satanás já foi derrotado na cruz. Entretanto, no plano de Deus, nós vamos estar nesse mundo e vamos ter que passar por isso, perseguição, dificuldade, né? Eu tenho um amigo que eu não vou falar o nome dele, porque alguns de vocês podem conhecer, o Oscar de Menezes Neto. Ele não pode postar nada, né, contra a esquerda na rede social dele, porque se tem empresa onde ele trabalha vai cortar o pescoço dele. Se fosse eu, fazia só de birra, mas ele não, ele é um homem disciplinado, né? Então o que está acontecendo? Perseguição nas escolas, perseguição no trabalho, perseguição na sociedade, né? Um dia desse eu vi na frente da minha casa um menino com roupinha de menina lá, e eu olhei assim, eu já chamei a atenção da mãe dele, né? Porque essas coisas estão acontecendo, isso vai se tornar o quê? Natural, mas não pode ser natural para a igreja, não pode ser natural para o povo de Deus, não pode ser natural para nós que recebemos a revelação da graça e da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.